Então, em 20 de janeiro de 2023, a gente vai ver o resultado do balanço das maiores empresas americanas. Essa é uma data extremamente importante. Então, nós temos basicamente um efeito ainda muito complexo que pode ainda trazer uma quebradeira fodida, tá? Porque a gente está vendo a base desse prédio, desse sistema monetário, tomando bastante porrada e impacto, mas a gente ainda não viu esse prédio todo ruir. E a gente pode agora ver em breve o prédio ruir, tá? Então, detalhes muito importantes, e essa é uma informação muito importante que vocês precisam ter, tá? Isso aí é de extrema necessidade você ter. É o seguinte, pessoal, nós temos algumas datas muito importantes para o ano que vem, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter agora, em janeiro de 2000, o resultado do balanço das empresas, o resultado anual, ou o resultado do Quarter 4, que seria o Q4, que seria, na tradução livre, aí seria o quarto trimestre do ano, tá? Então, o Q4, quando a gente fala Q4, é o quarto trimestre do ano, o resultado do balanço do quarto trimestre das empresas, ou seja, o resultado anual, se as empresas tiveram lucro ou não. Esse é o resultado mais importante junto com o Q2. Então, todo fechamento, existem, então, 4 trimestres no ano, 2 semestres, correto? Então, o Q4 e o Q2 de cada ano, ou seja, o balanço do segundo trimestre e do quarto trimestre de cada ano das maiores empresas, é o resultado mais importante para os acionistas, para os investidores. Lembrando que as pessoas lá nos Estados Unidos, elas têm bastante o costume de fazer investimento, aí mais de 50% da população investe no mercado de ações, tá? Mas isso não significa que elas acompanham todos os dias, diariamente, ou são day traders, ou são swing traders, ou ficam operando o tempo todo. Não, a maioria dos investidores, elas vão comprando e aportando ao longo do tempo, tá? Nós teremos, então, o Q4, que vai ser um resultado que vai acontecer em, acho que é 20 de janeiro de 2023, tá? Então, em 20 de janeiro de 2023, a gente vai ver o resultado do balanço das maiores empresas americanas. Essa é uma data extremamente importante e esse é um mês extremamente... Porque se a gente acompanhar como foi o resultado do balanço das empresas, ele é atrasado, né? O resultado vem com atraso. Ou seja, quando começou o apertamento quantitativo em março, as empresas, o Q1 das empresas, lá em abril, o resultado em abril, do primeiro trimestre das empresas, saiu positivo, muito positivo, saiu fora do normal, o que até trouxe uma certa alta para o mercado de cripto e para o mercado de ações. Depois, em julho, nós tivemos também o Q2, também com balanço positivo das empresas. Por quê? Porque elas ainda estavam muito alavancadas. Mas à medida que em maio vocês viram aquela empresa Three Arrows Capital começar a quebrar no mercado cripto, e você vê que ela estava vinculada a outras empresas, acho que a Celo, agora não sei o nome da outra empresa que quebrou junto, nós tivemos, a Voyager, né? A Voyager. Nós tivemos, então, essa quebradeira aí, só dessas duas empresas, fora ainda outras empresas alavancadas do mercado tradicional que ainda não começaram a quebrar. E aí a gente sentiu o impacto dessas quedas depois, agosto, setembro, o mercado voltou a cair e saiu o Q3. Já no Q3, que é o resultado do terceiro trimestre dessas empresas, já saiu meia boca. Ele não saiu alto igual o Q2 e nem o Q1, e ele saiu assim, alguns setores como bancos vieram positivos, mas outros setores vieram bem em queda, como o Facebook, por exemplo. Então você vê um sofrimento das Big Techs primeiro sofrer mais do que as outras empresas. E as empresas menores com mais sofrimento ainda do que essas Big Techs. Agora, em janeiro, a tendência é que com o aumento de desemprego, a gente veja o último trimestre do ano com uma queda mais forte, mais acentuada do resultado do balanço das empresas. Com menos dinheiro, com menos lucro ou sem lucro, os investidores dessas empresas não vão receber, talvez, dividendos ou vão receber um dividendo bem pequeno, bem pífio, o que vai
impedir muitos desses investidores de fazer novos reinvestimentos e comprar ações e fazer aquele efeito bola de neve, que é um reinvestimento contínuo que acaba se justificando o gráfico do S&P 500 sempre tendo em alta. Tá? Então, por abalar as estruturas da base desse sistema monetário, nós vamos ver, provavelmente, um resultado bastante negativo do resultado do balanço dessas empresas. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente pode ter uma alta de curto prazo, ainda dezembro para janeiro, só que se chegar de dezembro para janeiro em tendência de alta, eu acredito que ele vai retomar a queda mais para frente. Ele vai retomar a queda, na minha opinião, no final de janeiro, iniciando mais um trimestre de queda. Por quê? Porque as pessoas não terão dinheiro para comprar ações, para empurrar para frente e fazer reinvestimentos, como eu acredito que acontece quando sai o balanço positivo das empresas. As pessoas vão ter menos dinheiro, beleza? Então o mercado ele fica muito mais frio, muito mais gelado, digamos assim, com muito menos liquidez. E, apesar da elevação da taxa de juros estar começando a reduzir, ou seja, a próxima reunião do Federal Reserve, que vai acontecer entre dia 13 e 14 de dezembro, se eu não me engano, ou 14 e 15 de dezembro, acho que é 13 ou 12 e 13 de dezembro, vai acontecer a próxima reunião do Fed. Nessa próxima reunião do Fed, a estimativa do mercado é que ele aumente 50 pontos base. Porém, aumentar 50 pontos base na taxa de juros ainda é um efeito contracionista, é um efeito de tentar remover investidores do mercado de ações, mercados voláteis, para o investimento de renda fixa e comprar dólares. Então, a tendência é que mesmo com o arrefecimento, mesmo com a diminuição da velocidade do aumento da taxa de juros, nós ainda estamos dentro de um contexto de elevação da taxa de juros. E isso significa que, apesar das altas de curto prazo tímidas, isso pode antecipar para nós que ele está fazendo um pullback no gráfico para o preço voltar a cair mais para frente e derreter muito mais, porque nós não teremos no Q4 provavelmente dinheiro para os investidores fazerem rolagem de, vamos dizer assim, de novos investimentos ou fazer a compra de novas ações e ativos de risco, tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional. Então, acho que os dois vão voltar a derreter depois mais para frente, tá? Provavelmente em janeiro. Abril, pessoal, nós vamos ter então o Q2, que é o mais importante, aliás, o Q1. Aí nós vamos ter em julho do ano que vem o Q2, tá? E nesse Q2 vai ser muito importante para o nosso mercado, porque pode ser que seja ali o período em que a gente encontre o fundo verdadeiro do mercado. Pois, por um semestre inteiro, com dificuldade financeira e com menos liquidez no mercado, a gente pode ter uma continuação de baixa e talvez um derretimento mais repentino do S&P 500, e eu vou explicar depois por quê. Mas principalmente por conta do pivô do Fed. O pivô do Fed nada mais é do que quando a taxa de juros começa a cair. Bom, a taxa de juros caindo, ela não chegou no pivô do Fed, tá, pessoal? Por quê? Porque a taxa de juros, ela parou de subir, eles pararam de subir digamos, a taxa de juros, ao invés de ser 0,75 pontos base, vai cair para 0,50, certo? Mas ele está subindo ainda, só que ele está desacelerando, tá? Então vem comigo, né? Foram 3 ou 4 reuniões de 0,75 pontos base, aí chegou a 0,50 agora, provavelmente vai se manter por mais tempo 0,50, mas vai continuar subindo, ou seja, a taxa de juros continua subindo. Ou seja, cerveja, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o pivôzeira do Fed aqui, ó. Clicar aqui. Então, aqui nós temos ainda essa linha vermelha subindo, que é a taxa de juros, certo? Então, ela está subindo ainda, ok? Vai chegar em um momento em que não terá mais a necessidade, mesmo que ela... Não importa se ela está subindo a 0,75 ou se ela está subindo a 0,50, a taxa de juros, o que importa é entender que ela está subindo. Então, ela na próxima reunião, dia 13 a 14 ali de dezembro, ela vai subir de novo. Essa linha vermelha vai subir de novo. Talvez chegue no teto a 5, como em agosto de 2010, mas talvez ela supere essa elevação da taxa de juros. Tá? Ela pode superar
por exemplo, a crise de 2008. Quando é que vai acontecer esse pivô do Fed, né? Vai acontecer quando a taxa de juros, ou seja, a linha vermelha, cruzar acima da linha azul. A linha azul é a inflação. Então, o pivô do Fed vai acontecer no momento em que nós tivermos o cruzamento da linha vermelha com a linha azul. A linha azul tem que cruzar para baixo, a linha vermelha tem que cruzar para cima.